Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Folgo em ver que o Partido Socialista fica incomodado quando se fala dos sítios e da sua postura de onde governa. Mas responder às questões colocadas pelos senhores deputados, eu gostaria de responder e de começar por responder à senhora deputada Ana Cristina Monteiro, dizendo que, infelizmente, tem sido prática deste Executivo camarário e também do Partido Socialista ter uma postura de coartar aquelas que são as opiniões divergentes. Não raras vezes, e atendendo a que têm diferença entre a variação onde tem maioria absoluta e a Assembleia Municipal onde não a têm, tentam fugir àquelas que são as deliberações que a Assembleia Municipal tem, às suas competências, de forma a usurparem o poder para, a seu belo prazer, terem e decidirem conforme entendem. É importante não esquecer na questão das moratórias e das isenções. O nosso posicionamento foi sempre claro. Nós sabemos que vivemos um contexto adverso do ponto de vista epidemiológico e que naturalmente tem consequências na economia, e aquilo que o Sr. Presidente da Câmara do Funchal tenta fazer, qual tio Patinhas, é arrecadar, não olhando às forças vivas do Conselho, não olhando aos seus empresários e não olhando ao comércio. Nós temos tido uma postura ausente de apoio aos empresários. E aquilo que se tem visto na cidade do Funchal é a caça à iniciativa privada e ao livre desenvolvimento dos negócios e da sua iniciativa. E é isso que nós não podemos existir. Aquilo que nós temos na nossa cidade como característico são os sábados de manhã no comércio do Funchal. É a proximidade do dia-a-dia das populações. É a saída ao final do trabalho e a visita aos espaços da cidade. Aquilo que o Partido Socialista tem feito e as suas políticas nos últimos 8 anos têm permitido na cidade é o desmantelamento do setor empresarial, é a caça aos impostos, uma vez que a carga fiscal municipal nunca foi tão alta como agora. Mas, respondendo também àquilo que nós temos que fazer e deixando já a minha resposta ao Sr. Deputado Ricardo Lume, estas questões das localidades são sempre preocupações do PSD. Mas dizer-lhe também que, no âmbito de Santo António ser a maior freguesia da Madeira e do Conselho, ser uma freguesia liderada, e muito bem, há mais de 40 anos pelo PSD, é importante ver o respeito que as sucessivas variações socialistas têm tido para com esta freguesia. O maior déficit democrático é as pessoas deixarem de poder participar. E aquilo que o Partido Socialista fez foi acabar com o gabinete das zonas altas nas zonas altas. Aquilo que o Partido Socialista fez é esquecer os investimentos que tem de fazer, não sei se por incómodo do atual Presidente ou do seu anterior Presidente, por querer investir ou não querer investir numa freguesia PSD. E aquilo que nós temos vindo a assistir, e lembro-me, não sei se o Sr. Deputado teve a oportunidade de lá estar, mas eu tive, a conclusão do último grande investimento do Governo Regional foi também na freguesia de Santo António, com a inauguração da Cota 500. E não foi assim há tanto tempo, e eu pergunto-lhe desde então o que é que o Partido Socialista e o que é que as governações do Partido Socialista da cidade, que vocês muitas vezes apoiaram na cidade do Funchal, o que é que permite e o que é que tem devolvido à freguesia onde o senhor é autarca. Mas dizer-lhe também que o desrespeito pelos órgãos deliberativos, pelo Partido Socialista, é normal que se verifique. Aliás, nas Assembleias Municipais, o anterior Presidente da Câmara Municipal do Funchal era ouseiro e vezeiro em não aparecer às Assembleias Municipais, a sair durante as reuniões, a não aparecer e a deixar o seu substituto legal. Quem não se lembra daquela Assembleia Municipal em que o Presidente de Câmara chegou 2 minutos antes da oposição a ameaçar ir-se embora? Portanto, sejamos francos, não é propriamente uma novidade o incómodo que o Partido Socialista tem com o debate e com a democracia. Sempre aprendi que quem muito propala a liberdade é muito pouco democrata e o Partido Socialista é o melhor exemplo disso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Alberto Fernandes, a cidade... Deixem o Sr. Deputado responder às 3 questões. A cidade... É verdade. A cidade
que eu cresci era uma cidade virada para o investimento, para a aposta em políticas sociais, uma cidade que se orgulhava das suas ruas limpas, daquilo que era um património imaterial de uma das primeiras cidades a serem descobertas no novo mundo do século XV. Aquilo que nós hoje vemos por parte de quem gere a cidade do Funchal não é mais do que aquilo que eu falava há bocadinho, a incapacidade de gerir e ter políticas que extravasem as legislaturas e os mandatos. São políticas que podem permitir a construção de mais e melhores condições de vida para os nossos cidadãos. São políticas que devem permitir a capacidade de livre acesso ao direito à habitação. Mas aquilo que nós vemos é um bullying constante, sobretudo aos mais fracos, àqueles que têm menos recursos, àqueles que fazem os seus investimentos nos terrenos que receberam por heranças dos pais ou dos avós para fazerem as suas casas e os seus caminhos. Relativamente ao PDM, permite-me que lhe partilhe uma coisa a que assisti no âmbito do meu exercício da advocacia. Ainda pouco depois de ter sido aprovado o PDM na Assembleia Municipal do Funchal, em que o Presidente da Câmara, à altura, dizia que não havia PDM há 20 anos, quando o último PDM era de 98 e, portanto, desconhece sequer a legislação, mas isso, o Partido Socialista não conhecer e fazer tudo pela rama não é propriamente uma novidade, e isso tem-se visto tanto no Funchal como nas outras câmaras, fez com que aquele PDM, como dizia muito bem o Sr. Deputado Alberto Fernandes, tivesse em áreas eminentemente urbanas espaços verdes e que impediam, muitas vezes, a construção de uma rampa, de um acesso, de uma acessibilidade a pessoas que, vivendo numa zona mais alta da nossa cidade, não teriam acesso a casa. E é esse o legado do Partido Socialista, um legado de atraso, um legado de subdesenvolvimento e uma cidade que, infelizmente, é um fantasma daquilo que já foi. Estou certo que os madeirenses e os funchalenses em particular saberão reconhecer isso em setembro e dar uma nova vida à cidade. Mas dizer-lhe também, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, que há uns senhores deputados e ilustres dirigentes do Partido Socialista que, não raras vezes, falam de determinadas posturas que se teve e que se têm na governação da Madeira. E eu gostava de relembrar aquela célebre entrada e saída de gente em 2019, em que eram convidados funcionários da Câmara Municipal, e não só, a entrarem no gabinete do Sr. Presidente da Câmara, e ou iam nas listas do Partido Socialista, ou então esse Presidente de Câmara ia chegar a Presidente do Governo e eles teriam a vida completamente escavacada. É esta a índole do Partido Socialista, é esta a forma de estar e de fazer política. E, mais do que isso, são vários casos em que podemos falar sobre isso. Falam das instituições públicas, mas fizeram as listas de deputados em sedes de juntas de freguesia. Em sedes de juntas de freguesia. Aqueles que vão falando e que vão gritando sobre a sua transparência com, como costumam dizer... Senhores deputados, deixem o Sr. Deputado Bruno Melir responder, por favor. Alguns que dizem com princípios e sem privilégios são os primeiros a usarem do poder, a usarem dos seus títulos, para, através desses privilégios, chegarem e alcançarem as metas que pretendiam. Só que, tanto no Funchal como na Madeira, as pessoas perceberam a tempo. E aquilo que era um Messias da promessa e da mudança e da confiança não é mais do que um Partido Socialista decrépito e refém dos seus próprios fantasmas. E respondendo ao Sr. Deputado Jaime Filipe, não me admira que, pela postura e como referi na minha intervenção inicial, que o Partido Socialista faça a sua discussão política no âmbito dos jornais, desprezando as assembleias, sejam elas regionais ou locais. É muito mais fácil ser deputado nesta legislatura porque o Partido Socialista faz tudo e tem o seu discurso sem contraditório, seja nas redes sociais, seja na comunicação social. Mas dizer-lhe que a antítese da arrogância e da incoerência do Partido Socialista se combate com trabalho,
se combate com o investimento naquilo que é o legado de oportunidades que é característico da nossa governação. Mas dizer-lhe também que a clandestinidade da ação política do Partido Socialista, em que vestem uma determinada roupa para a comunicação social e depois têm uma índole completamente diferente, muito mais baixa, muito mais vil nesta casa, desrespeitando por medo e insegurança daqueles que aqui vêm, apresentar propostas e visões diferentes. Para o Partido Socialista é muito mais fácil despejar os flyers nas caixas do Correio do Funchal a atentar contra uma pessoa do que ter um projeto para a cidade do Funchal.